Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao AERPcast. Esse é o nosso 5º episódio e eu, Amanda Iargas, recebo vocês hoje para mais um bate-papo sobre rádio e TV, com novidades, conversas com especialistas e dicas para quem vive e faz a radiodifusão acontecer no país. Conosco hoje, Fernando Morgado, professor e consultor de comunicação, e Eônio Paulo Pinto Júnior, CEO da Mob Rádio, uma empresa de tecnologia para o meio. Bem-vindo, professor Fernando Morgado. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre trazendo informações aqui para a AERP. Muito obrigado, Amanda. É um prazer conversar com você e um prazer conversar com todos os amigos da AERP. Bem-vindo, Eônio Júnior, aqui nosso amigo da Mob Rádio, sempre trazendo informações sobre tecnologia aqui conosco no AERPcast hoje. Eu que agradeço o convite por estar aqui, ter a oportunidade de conversar com você, Amanda, o professor Fernando, que sempre traz grandes conhecimentos para a gente aí. Vamos lá. Hoje a gente conversa sobre o 5G e as mudanças que isso vai trazer para o meio da radiodifusão no nosso país e também como o público e as notícias e o conteúdo vão se adaptar com essa nova tecnologia. Eônio, vamos começar com você, então. O que é o 5G e o que isso pode trazer de mudanças práticas no dia a dia da comunicação? Vamos lá. Falando do 5G, a gente hoje tem uma base aí para comparar o 4G, onde a gente tem uma média de velocidade de conexão de 19,8 megabits por segundo. O 5G vai trazer incríveis 100 vezes mais que isso. O que isso vai possibilitar para a gente? Entrega de arquivos pesados, não só de áudio, com maior resolução, de vídeo também. Nós vamos poder ter mais dispositivos conectados, ou seja, o número de ouvintes e também agora de telespectadores acompanhando as rádios também, se a gente pode falar assim. Hoje nós temos a rádio se movendo para ser um omnichannel, onde você pode ter ela atingindo não só o áudio, mas também o vídeo, não só em tempo real, mas também on demand. Então, isso aí vai ter muito a somar para o rádio, que é uma tecnologia de alta velocidade que pode entregar mais qualidade e atender mais gente. Fernando, e como isso influencia na produção e no tipo de conteúdo que vai ser entregue com o uso do 5G? A influência é total, porque eu gosto, inclusive, de fazer um paralelo do que vai acontecer agora e do que já começa a acontecer com aquilo que o rádio passou, por exemplo, nos anos 60, com o advento do FM, que o FM foi mais do que só uma mudança tecnológica que trouxe melhor qualidade de som. Na época, dobrou a possibilidade de canais de áudio, de frequências disponíveis. Na verdade, o FM trouxe também mudanças de comportamento no consumo da audiência, muito também porque novos aparelhos puderam se conectar ao rádio. Agora imagina essa realidade dos anos 60 multiplicada por 100, como disse o Eônio. Agora a gente vai ter uma infinidade de fato de aparelhos conectados e a partir do momento em que esse aparelho está conectado, você tem a possibilidade de transmissão de áudio ou áudio integrado ao vídeo. E toda mudança tecnológica traz também novos comportamentos do público que se refletem, por exemplo, em novos horários disponíveis para consumir, frequência maior, e isso interfere também na própria forma como você vai pensar, por exemplo, o horário de distribuição dos seus conteúdos. Não é à toa que, quando o FM explodiu, houve o advento e a consolidação do conceito do relógio, que é tão básico no rádio, porque é o pensamento cíclico, que é tão importante, porque é isso, a audiência foi se tornando mais pulverizada ao longo do dia, em vários momentos, mais fragmentada, e fragmentação também é uma palavra de ordem do universo digital. Então, esse ciclo de consumo vai se alterar. Em alguns momentos ele vai encurtar, outros momentos ele vai esticar, porque a possibilidade de conexão se torna realmente quase que infinita. Então, quanto mais aparelhos conectados, mais formas de consumir. Quanto mais formas de consumir, mais produtos têm que ser criados ou adaptados para essa realidade. Então, a dinâmica que a gente conhece hoje de produção, do jeito que ela talvez não vá fazer mais tanto sentido daqui a 10 anos, ou menos. Porque a gente também tinha uma conta de evolução tecnológica uns anos atrás que a pandemia precipitou todinha. Então, pode ser que aquilo que eu estou dizendo, olha, daqui a 5, 10 anos, a gente vai chegar lá, talvez chegue muito antes, e tem a ver justamente com isso.
com esse volume de conexão, com essa possibilidade maior de conexão e uma necessidade por conteúdos em formatos diferenciados, formatos esses que muitos a gente ainda nem sabe quais serão. Eônio, a gente fala muito sobre essa possibilidade, né, de inserção com o 5G da internet das coisas, de ter o acesso com a coleta de dados em diversos equipamentos, que hoje a gente não tem tanto esse acesso, mas a gente já consegue perceber isso, desde uma geladeira que te informa quando o seu produto, quando você precisa ir ao mercado, comprar alguma coisa que está acabando ou que vai acabar. E a gente vai ter todo esse apanhado de informações muito maior. Como é que o rádio, vocês trabalham, né, com essa questão da presença no digital, como é que o rádio vai, e a TV também, né, vai poder aproveitar o 5G para estar mais presente na vida das pessoas? Eu vou pegar um gancho no que o professor falou com relação ao conteúdo, a adaptação de conteúdo, o time que a coisa está acontecendo também e a fragmentação de dispositivos. O que ele falou está totalmente aderente com o que a gente experimentou de 2020 para cá. Entrou no cenário do rádio TV, hoje nós estamos distribuindo rádio na TV, não da forma que era distribuído através de concessão com as operadoras, né? Onde você entrava no catálogo, mas através de skills. São aplicações feitas especialmente para a TV e que estão gerando já dados para a gente. E também nos dispositivos Alexa, por exemplo. Teve um boom de Alexa 2020, 2021, muito grande, e a gente já vê isso hoje nos gráficos aqui da audiência do rádio. Outra questão também, que não só essa quantidade de informação que está sendo gerada, de acesso, né, dessas plataformas novas, é a quantidade de interação. A gente teve que criar meios dos usuários poderem interagir com a rádio, né? Com a programação da rádio. Não só em tempo real, no ao vivo, mas também com aquela programação que ela tem disponibilizado on demand, através de playlists. O rádio evoluiu para isso. Hoje, não só a curadoria, tem lá a curadoria feita para os programas, que vai ter horário, né? Que tem tudo certinho, mas tem a curadoria do rádio também trabalhando, provendo playlists especializadas dentro dos próprios canais. Então, uma coisa que o professor falou com relação à transformação de conteúdo, hoje está sendo um profissional procurado no rádio, hoje está sendo um pessoal que antes era de agência digital, está indo para o rádio, tem rádios se movendo nisso aí, procurando esses profissionais. Então, além do volume de informação, a gente também tem uma mudança da cultura de algumas rádios já, do tipo de conteúdo produzido e o tipo de informação consumida pela rádio para poder entender melhor o público. Fernando, esse é um momento daqueles de virada no conceito do que são as mídias, como elas funcionam, porque, por exemplo, a gente está falando dessa convergência, né? Há um tempo atrás a gente tinha essas linhas muito definidas, o que a TV faz, o que o rádio faz, o que faz o jornal e a revista. Hoje você entra num site de rádio, vai ter lá texto, vai ter lá vídeo, da mesma forma estes outros meios também vão ter áudios disponíveis. E o 5G, né, voltando aqui para o nosso assunto, o 5G ele vai ser mais um desses momentos de virada do que é o meio, do que é a comunicação? Sem dúvida. Na verdade, o primeiro ponto é a intensificação e a aceleração de um processo que a gente já assiste. Em primeiro lugar, é isso. Depois vem as coisas novas. Mas primeiro, a gente vai ver uma aceleração de um processo que você bem descreveu, de convergência. Ou seja, de derrubada de fronteiras, de mistura de tudo, o que vai exigir, por exemplo, mudanças na legislação. Vai ter que ter uma mudança nesse sentido. A radiodifusão é um setor muito regulado, né? Tem uma regulação muito específica e muito ultrapassada em vários aspectos. Isso vai ter que mudar, porque já não vai mais fazer sentido algumas coisas, né? A gente já vê realidades, por exemplo, em rádios de fronteira, né? Ah, não, o controle daqui, o controle dali, mas aí vem um Google, um Facebook, derruba tudo e o Google e o Facebook não são daqui e, na verdade, mandam na coisa toda. Então, quer dizer, a gente tem um processo primeiro de aceleração e a gente é obrigado a lidar com essa aceleração, aprofundando essas mudanças. Agora, tem um aspecto muito importante que tem a ver justamente com essa questão da convergência e com a necessidade de lidar com tantas mídias e linguagens ao mesmo tempo, e que, confesso, esse aspecto me preocupa muito, que tem a ver com mão de obra. Todos os setores
dos mais tradicionais, dos mais relevantes, vivem, neste momento, um apagão de mão de obra. A gente pode falar dos setores de tecnologia, mais ligados à tecnologia. Bem que hoje é difícil você ter um setor que não seja ligado à tecnologia. Mas, enfim, a gente sabe que falta mão de obra para isso, mas falta mão de obra também para os setores mais tradicionais. A aviação civil está acusando isso há um tempo. Olha, vai faltar piloto. Tem gente que não quer voltar para a aviação e aí, para substituir, estão puxando de outros mercados e aí vai faltar piloto para levantar os aviões. E a gente começa a ver isso na radiodifusão. E especialmente no interior, que é o que mais me preocupa, que o interior sempre foi uma fortaleza para o rádio. E eu participei, por exemplo, de reunião no passado com o radiodifusor, dizendo, olha, não estou encontrando locutor. Quando uma rádio diz que não consegue encontrar locutor, que seria a profissão mais nobre dentro da emissora, isso é terrível. Sem talento, não adianta nada falar de 5G, metaverso, Web 3.0, NFT, criptomoeda. Você precisa de gente. E daí eu lanço essa questão. Para responder ao cenário de convergência, o que o rádio está fazendo para reter e atrair pessoas? Isso é muito necessário. Nada faz sentido se não tiver gente. Se não tiver gente, não dá certo. O rádio e a televisão aberta, especialmente, né, que é o nosso papo aqui da ERP, se não se mexerem para atrair mão de obra qualificada, remunerando melhor, dando melhor estrutura de trabalho, vai ter uma perda contínua. E isso cada vez mais acelerado, até por força das mudanças que a gente viu na pandemia. Então, para não ficar para trás no bonde da história, é necessário ter esse pensamento. E aí, até retomando com a outra pergunta que você me fez, Amanda, com relação aos reflexos disso tudo na produção. Com a ausência de mão de obra interessada em trabalhar em rádios, que acontece muitas vezes, talvez um caminho seja o investimento em inteligência artificial, que é uma coisa que a gente já começa a ver discutida, por exemplo, na NAB. Começa a ver uma discussão em torno de inteligência artificial. Só que isso exige investimento. Então é preciso também mudar a forma de operação das rádios, entender que alguns modelos de remuneração que são vigentes, por exemplo, permuta, parceria, não serão possíveis para manter inteligência artificial. É preciso remunerar os criadores desses softwares de forma direta. Quer dizer, é muita mudança. Se não se atualizar, fica para trás. Eônio, vou pedir para você complementar essa resposta aí pela perspectiva mais da tecnologia mesmo, até porque eu vi ali a sua reação, né, quando ele falou aí das fronteiras, que elas se dissolvem, né, com as grandes companhias de tecnologia, como o Google, o Facebook e outras que estão atuando aí nessas frentes. Então, queria que você comentasse um pouquinho essas mudanças, essa virada de conceito nesse cenário. Como o Fernando falou, realmente é uma questão hoje que a gente enfrenta, e a Mob Rádio inserida nesse contexto aí entre ora falando de TV, ora falando de rádio, ora tentando ajudar o rádio a descobrir um meio de conseguir se posicionar e prover conteúdo mesmo de qualidade. A forma de apresentar o conteúdo quando você vai colocar um podcast é diferente daquele programa que você coloca que vai ficar 20 minutos de bate-papo. Você tem que ter pílulas para você poder distribuir isso depois. Outra coisa que é a questão do formato, a gente trabalha, que é a remuneração do rádio através do digital. A gente sabe que é muito pequeno ainda esse volume para poder bancar a estrutura da rádio. E é verdade, no início a gente teve muitas experiências onde tentaram fazer uma permuta conosco, os desenvolvedores, né, aquele modelo de permuta, mas para nós, a gente já estava na tecnologia, não funciona, não está batendo, realmente não funciona, tem que haver investimento mesmo. E esse posicionamento do rádio hoje, tendo transmissão de vídeo, transmissão no estúdio, trouxe para dentro do rádio novos profissionais. Mas, como o professor disse, outros que são mais tradicionais e que são aqueles que realmente dão voz à rádio estão ficando escassos. Esses bots de programação que a gente viu, alguns bots já, umas experiências que são de inteligência artificial, eles dependem de muito investimento, não só o investimento monetário, mas de tempo e treinamento também para esses bots funcionarem, né? E não são muito naturais ainda. A gente que trabalha com a Alexa aqui, a gente tenta interferir o mínimo possível usando a inteligência da Alexa, a voz da Alexa para conversar com a programação da rádio e deixar a rádio fluir. Porque a gente sabe que ainda tem muito a se caminhar nisso e não tem como se substituir aquele calor humano do rádio
que é uma pessoa falando do outro lado, e às vezes você interagindo em um painel para a pessoa ver que você mandou uma mensagem e falar, olha, o José da cidade tal tá mandando um abraço para todo mundo. Isso, dificilmente, hoje a gente tem um sistema de inteligência que faça isso e transmita essa coisa. O rádio consegue acompanhar, às vezes, uma pessoa numa viagem e ela não fica sozinha. É muito diferente de um bot, um robô ali que está respondendo um A, B, C, seguindo um fluxo para poder responder uma pergunta. É algo que a gente tem ainda que caminhar muito, e o rádio, a gente está vendo que ele está se expandindo nesse setor. A gente vê ocorrer aí, quando surgiu a TV e o rádio se encontraram lá nos anos 60, nós tivemos um declínio da atenção até de anunciantes na época, mas a gente vê agora uma busca novamente. A gente tem visto isso nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, uma busca, uma renovação do setor. Então, eu queria que vocês contassem agora, vocês tendo lançado, né, esses questionamentos, como é que a gente equilibra o interesse do público, dos anunciantes, dos talentos profissionais, com a necessidade de investimento em tecnologia e produzindo algo de qualidade que ainda faça sentido e que ainda toque os corações aí das pessoas? Bom, em primeiro lugar, é preciso uma revisão do modelo de operação e de negócio das emissoras. Porque, como a gente conversou, a forma como elas operavam ao longo dos últimos 20, 30 anos, já não faz mais tanto sentido, porque o modelo de remuneração pelo conteúdo muda de forma total. Há alguns anos atrás, quando eu trabalhava dentro de emissora, a gente pensava o digital. Primeiro, houve uma explosão do interesse pelo digital, mas o digital não se pagava. Aí depois se cristalizou a ideia de que o digital ele só entrava mesmo como complemento de venda de mídia tradicional, né, de spot. Então, já que o digital não se paga, então a gente junta aqui com o negócio, faz um bem bolado, projeto especial, uma venda casada, tal. Só que agora, esse papel coadjuvante do digital já não faz mais sentido. É claro que o ar, né, o dial, ele é fundamental, ele define o meio, né? Então, o dial ele ocupa um papel preponderante, sem dúvida nenhuma, e continuará assim. Porém, o digital já não é mais esse patinho feio há muito tempo. Ele é um protagonista. É um protagonista em termos de consumo e é um protagonista também, ou melhor, pode ser cada vez mais um protagonista em termos de receita. Isso passa por fazer conteúdos adequados, por a emissora ter recursos adequados também para produção e distribuição, e aí passa por aplicativos, um bom trabalho com streaming, né, que muita rádio ainda peca com esse troço de streaming, é um absurdo. Né? A gente pegar as primeiras experiências de streaming são de meados dos anos 90, e até hoje tem rádio que não tem um streaming próprio, assim, nada, um playerzinho no site. É insano. É insano pensar isso hoje em dia. E não é um investimento necessariamente alto, é básico. Mas ainda tem gente que insiste nesse erro. Então, em primeiro lugar, fazer essa revisão do modelo de operação e de negócio para encontrar justamente quais são esses pontos básicos que ainda faltam ser alterados. Depois, aí tem um outro ponto que não depende só do meio, que tem a ver com métricas. Esse é um assunto que ainda eu vejo pouco falado. Nós não temos ainda uma integração total entre as métricas geradas no dial com as métricas geradas no digital. O descompasso ele é muito grande. A gente tem o dial, por exemplo, poucas praças com os dados da Cantar Ibope Media, outras praças com outros institutos que trabalham com métodos diferentes, então não dá para você fazer comparação. E aí você tem o digital. E é o digital que você consegue dado até do dedo mindinho do usuário que entrou às 3h49 da manhã, da madrugada de domingo para segunda-feira no Taiwan. Você consegue. É um descompasso. E você também não pode somar aquele número com o que sai na Cantar. Não está correto. Então, quer dizer, por que eu falo dos números? Porque, em primeira medida, o que um anunciante compra é número. Ele tem fé em você, veículo de comunicação, de que aquele número que você está dizendo que tem, você vai entregar. Você vai pagar por número. Se o número que você dá, ele não é confiável, ele não faz sentido, ele não se integra, ele não paga. Ah, mas eu tenho a rádio de maior credibilidade da minha região. Maravilhoso. Credibilidade é um conceito altamente amplo. Não dá para botar preço em credibilidade. Você pode, enfim, fazer malabarismo, discurso e tudo. Legal, discurso de venda. Maravilha. Mas assim, tem que se traduzir em número. O digital te dá número. O dial não tanto. Um não integra com o outro. E aí, um dos efeitos colaterais desse negócio, além da dificuldade de gerar negócio,
é a percepção equivocada de que o rádio deixou de ser popular. Porque a forma de ouvir tradicional vai caindo paulatinamente. Eu costumo dizer que é como, sabe, pedra na beira da água, que vai ficando redondinha? Vai ficando redondinha porque a água vai batendo, né? Vai bater, todo dia vai batendo, vai caindo cascalhinho, e vai ficando gasta. É tipo isso. Só que essa audiência não necessariamente está fugindo do rádio. Ela pode estar ouvindo rádio por aplicativos, por streaming e tal. Só que como a gente não pode somar nem comparar esses números, parece que fica um buraco gigantesco. Então, a gente precisa resolver a forma que a gente mapeia, que a gente desenha esse cenário de convergência, para exatamente traduzir essa convergência que é real, que ninguém discute, que é óbvio, que a gente vive isso, em número. Se não conseguir isso, fica muito complicado. E como é que se consegue isso? Por um esforço que tem que ser conjunto entre os institutos de pesquisa e as emissoras. As associações passam por esse protagonismo, elas passam por esse processo, tem que acontecer, é muito importante, mas também passa por uma tarefa das rádios. As rádios têm que se profissionalizar. É uma vergonha que a maioria das rádios não tenha um ser humano que não saiba analisar, nem que seja o que é um page view. Isso é um absurdo. O dado tem que ser o centro do negócio, porque é isso que a emissora vende. Ah, mas o meu conteúdo é muito bom, sensacional. Anunciante paga por resultado. Resultado é por número. Pergunta se no fim do ano o radiodifusor vai medir o seu resultado pelo conteúdo de qualidade que ele produziu. Não, é pelo lucro que ele embolsou. É assim que funciona. É assim que funciona para o anunciante, é assim que funciona para todo mundo. E a gente precisa chegar lá para poder finalmente traduzir para o mercado a força que o rádio tem. Olha, nós somos convergente, multiplataforma, omnichannel, nós somos tudo isso. Está aqui os números. Mas para isso exige investimento. E é muito importante que o rádio faça esse movimento. Para a gente voltar para o nosso assunto, que era o 5G, mas que abre aí bastante perspectivas, puxa vários fios de conversa, isso é muito legal, né? Mas para a gente voltar um pouquinho, então, para esse olhar mais tecnológico e puxando esse fio da meada que você falou do investimento, a gente tem aí um grande desafio, acredito, que é a questão das conexões instáveis e da baixa velocidade que a gente já enfrenta hoje para poder entregar um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes e espectadores. Com o 5G, isso tende a piorar ou a melhorar? Essa é a dúvida, porque a gente vai ter mais informação sendo transmitida, mas os nossos aparelhos vão estar preparados para receber essa informação? E se a gente analisar isso, não só numa questão de, eu tenho um aparelho 5G, mas a gente está pensando num país que tem dificuldade de acesso à tecnologia, dificuldade financeira. Então, aquelas pessoas que, a princípio, não vão ter nem acesso a comprar aparelhos com 5G, como é que elas vão receber este conteúdo? Elas vão ficar para trás? Elas vão ter dificuldade de receber essa informação, de receber esse conteúdo de qualidade? Eônio, começa com você. Então, aqui acontece muito desse problema mesmo. A gente, às vezes, tem a base instalada até de dispositivos. Em alguns momentos, ela cresce mais do que é investido em infraestrutura. Por que eu falo isso? Às vezes, essas antenas de 4G e 5G são instaladas em grandes centros, que já tem até uma base instalada de dispositivos, e o pessoal consegue comprar hoje esses dispositivos de uma forma mais fácil, e a tecnologia mesmo de comunicação não chega até atender esse pessoal, vamos dizer assim. Então, sim, leva-se um tempo para poder aproveitar, surfar bem nessa tecnologia, tá? A gente tem casos aqui, por exemplo, de rádios cuja transmissão, o delay de iniciar uma transmissão fica entre 1 e 2 segundos no digital. O que acontece nesse caso? Se a pessoa ligar o rádio e escutar no app, quase que pare o tempo. E, às vezes, é superior, o tempo é melhor do que o da TV, principalmente as esportivas. Isso é muito importante para as esportivas, para transmitir jogos de futebol. Porém, tem um gargalo lá na ponta, então você tem toda a infraestrutura preparada, mandando sinal em alta velocidade com baixo delay, mas aí tem um grande número de usuários, né, alguns usuários com uma tecnologia inferior, que acaba experimentando uma qualidade ruim de som, o som travando, ou com delay porque fica fazendo buffer, né, para carregar, e chega e briga com a rádio. A rádio está transmitindo, o áudio é ruim. E, na verdade, essa infraestrutura que está no meio do caminho que não vai conseguir atendê-lo. Eu posso estar com um aparelho 4G
por exemplo, mas numa região que tem 3G somente. Ou eu estou com um 5G e eu só tenho 4G. Para isso, é uma coisa que o professor Fernando falou, é o investimento em ter streaming de boa qualidade. Hoje nós temos streams adaptativos. Eles conseguem adaptar a qualidade e a velocidade de entrega dependendo da velocidade da rede do usuário, lá na ponta. São realmente serviços mais caros. O software que vai ser desenvolvido, o aplicativo, é um pouco mais avançado do que um player comum, ele tem um sistema de buffer. Então, a gente tem soluções para isso, mas é uma realidade. Surgiu o 5G no Brasil, a gente não vai ter uma base instalada, um movimento de surgir uma base de aplicativos ou de usuários que vai consumir o 5G, para surfar na velocidade do 5G. Vai levar um tempo para se alcançar isso. Quando começar a saturar, já vem a próxima tecnologia. E tem a questão de que o 5G também não é só velocidade, né? Quais são as outras opções que ele nos entrega? Quando a gente fala velocidade, considerando que eu estou entregando um conteúdo a 48 kbps, quem trabalha com o digital, a gente pode entregar um áudio de altíssima qualidade em 64K, em 128K, em MP3, em AAC, que são as tecnologias que a gente utiliza. Mas qual que é a grande questão aí? Não é só entregar essa qualidade, essa quantidade rápida, essa quantidade de bits de uma forma rápida, mas dar uma experiência fluida no áudio, onde a pessoa não tem interrupção ao ouvir um áudio. Então, isso está atrelado à qualidade, que a percepção de qualidade do usuário lá na ponta é que ele está escutando um áudio fluido, sem interrupção, que são os gaps que a gente dá, às vezes, quando vai fazer um buffer, que a conexão está ruim. Eu estou entregando 64 kbps e, de repente, cai a conexão para 48, eu tenho que consumir da rede um tempo sem tocar, para depois tocar para a pessoa o áudio. Então, acreditamos que com o 5G e essa migração de usuários, a gente vai ter aí fácil 100 vezes mais. É como se eu pegasse uma estrada que tem 2 faixas e ela vai ter 200 faixas, essa estrada. A diferença é muito grande. Então, ao invés de eu passar 2 carros por vez, eu vou passar 200. O que acontece tendo você a capacidade de entregar também mais quantidade? É que eu vou ter menos delay lá na frente, porque o que acontece? Se eu tenho uma via que pode atender 500 e tenho 600 conectados, o que vai acontecer nessa via? E muitas vezes eu não deixo de atender os 600, eu atendo. Para isso eu tenho que fazer alguns esperarem. Olha, agora eu vou atender o outro aqui, depois eu te atendo. É como se fosse uma fila. Essa fila ela vai sendo consumida e quanto maior a capacidade de atendimento, que é a velocidade, o 5G, todo mundo vai ser atendido num tempo menor. Então, você vai falar assim, poxa, está ótimo o serviço, o atendimento está muito bom, está sendo rápido. Então, a experiência de velocidade está atrelada também à sensação de qualidade ao ouvir um áudio que não trava, que na hora que eu mando conectar, conecta na hora. Porque é esse tipo de coisa que mede a qualidade do áudio para o usuário final. Conectar na hora e ter fluidez na hora que está ouvindo. Ou seja, a gente vai parar de ter engarrafamentos aí na nossa conexão. Exato. A ideia é essa. Você vai reduzir drasticamente essa chance de você ter esse engarrafamento. Quem vai surfar primeiro nisso é quem já tiver com o 5G no seu dispositivo, numa região onde tem o 5G. Isso que é legal. O rádio não vai precisar fazer um investimento em estrutura. Ele vai precisar investir, como o professor Fernando falou, em especializar no conteúdo de alta qualidade, porque ele vai ter que saber que lá na ponta vai ter gente que, se você vai oferecer um vídeo, 5G eu consigo entregar um 4K. E aí você vai ver, a gente tem que ter não só a qualidade na forma que o conteúdo é produzido também, mas também até a locação. Se tiver um ambiente sujo, uma pessoa mal arrumada, o rádio vai ter que prestar atenção nisso também. É aquela confusão entre o rádio e a TV, né? Rádio é TV, TV é rádio, o que está entregando? Então, o rádio vai ter que se preocupar com isso, com a qualidade daquilo que ele está entregando, porque pode haver realmente já uma demanda por isso com dispositivos e redes de 5G que vão aceitar essa qualidade de áudio e vídeo. Então, eu queria que vocês colocassem as considerações finais aqui a respeito dessas novas tecnologias do sistema 5G
e as expectativas aí dentro de tudo isso que a gente já comentou para os próximos anos. Bom, a questão que a gente tem aí de prazo para essa implantação, segundo o edital, né, que a gente viu da Anatel na época, até julho de 2022 já tem implementado nas capitais brasileiras, tá? Mas a coisa é de longo prazo. Se você for pensar em cidades que têm até 30 mil habitantes, eles estendem esse prazo até 2029 para implantação. Então, é muito tempo. Até novembro, agora, de 2021, apenas 7 capitais estavam com o 5G disponibilizado e não em todas as operadoras no Brasil. Então, é um processo que vai levar um tempo. Primeiro porque demanda um investimento das operadoras, né, em equipamento, e para elas se fazerem valer de ter que colocar essa tecnologia e ganhar com isso, funciona da seguinte forma: precisa ter uma certa demanda também de público. Então, o público já começou a ter acesso a aparelhos com 5G sem ter o 5G para usar. Há uma demanda reprimida agora pelo 5G. A gente depende agora do investimento mesmo dessas operadoras em disponibilizarem, mas a gente vê que a agenda aí ela é a longo prazo, tá? Então, é algo que a gente vai ver, como o professor disse, nós vamos ter tempo para nos preparar para surfarmos nessa onda aí com 5G. As perspectivas são muito positivas com relação ao 5G, ainda que a gente precise passar por um longo caminho, porque o 5G vai chegar e, como tudo, na verdade, ele vai acabar passando por um processo que também revela as desigualdades de infraestrutura no Brasil. Então, óbvio que os principais mercados terão conexões melhores primeiro e depois a coisa vai avançando, né? Imaginar que até hoje a gente tem regiões muito importantes com 3G, né? Ainda nem chegaram ao 4G, mas isso vai chegar. A tecnologia ela não tem como frear. A evolução humana e a evolução do próprio mercado, isso nos freia. Então, o importante é a gente se preparar. Em termos de preparação, volta a tocar nessa tecla. É muito importante o investimento em mão de obra, porque dela parte tudo. O Eônio falou da inteligência artificial. Olha, ainda falta muito para chegar num nível de naturalidade. O ser humano é o principal. E mesmo quando você coloca inteligência artificial, tem que ter o ser humano para pensar e para planejar e para tocar aquilo, e isso exige mão de obra especializada. E se o rádio não se preocupa em atrair e reter bons profissionais, babau, porque rádio é gente. Houve o tempo que diziam assim, mas o principal custo de uma rádio é a energia elétrica, porque torre de AM é um negócio terrível, transmissor de AM. Só que aí tem a migração, você já teve uma economia, outros custos vêm. Então, assim, mais do que nunca, o principal custo é pessoal. Então, o foco tem que ser num bom investimento em pessoal, porque a partir daí tudo faz sentido. E daí as rádios podem aproveitar melhor esse mundo de oportunidades, não é? A gente tem empresas que apoiam o rádio, que podem oferecer bons aplicativos, bons softwares, tudo. A gente tem condições. Falta realmente mais pensamento estratégico para entender que isso tem valor. E de que não é mais só uma questão de opção, porque é bonitinho, tem que estar porque tem que estar. Não, tem que estar porque tem que estar mesmo, mas é porque dali que vai vir cada vez mais a fonte de receita. E entender o mercado e entender o rádio nesse novo contexto. Acabou mais. Como a gente bem conversou aqui, a questão da convergência. Não tem mais fronteira entre mídias. Emissora de rádio vai ser emissora de televisão e vai ser portal de internet. Não é um ou outro, é um e outro. Nós estamos numa sociedade de acúmulo. E isso passa pelo consumo de mídia também. Então, resumindo, aproveitar esse período em que o 5G vai avançando passo a passo para se armar, para se preparar, revisando a visão estratégica e reforçando a parte de pessoal. Porque a partir daí, todo investimento de tecnologia que será necessário vai fazer muito mais sentido e vai dar muito mais resultado. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no AERPcast. Fernando Morgado, então, nosso consultor, professor de comunicação, Eônio Júnior, aí o CEO da Mob Rádio. Obrigada pela participação. Valeu, muito obrigado, eu agradeço, um abraço para vocês aí. Sempre que precisarem, estamos dispostos, disponíveis a contribuir e continuar aprendendo. O professor Fernando sempre ótimo ouvir em suas explanações, ele sempre tem muito a oferecer, é sempre muito bom ouvir. Muito obrigado, Eônio, obrigado, Amanda, obrigado à AERP pelo espaço, é sempre um prazer
colaborar e conversar com a Rádio Difusão do Paraná.